ele é o câncer de pele, graças a Deus, menos comum. Porém, uma lesão de meio centímetro, 1 milímetro, ela pode já ter dado metástase à distância, né? Pulmão, Sim. cérebro. Para ele ser aquele fator de proteção solar, 60, vamos supor, você tem que... ele só faz aquela proteção se você passar a quantidade ideal, aquela quantidade. Dentre as duas opções que a gente tem na vida, a melhor delas é envelhecer. Perfeito. Então, calma que tá bom. Tá bom. Ai, tá nossa, no eu tô lucro. velha. Ótimo, que bom que a gente A tá outra velha, né? opção, Porque da outra opção ninguém ninguém quer, né? quer. Não ficar só focada naquela ruga, ou Aham. naquela flacidez, ou naquele... Tá ficando todo mundo igual, que aquele negócio que você olha e fala, não é dela aquela boca. Isso. Já não é bonito. Não é legal. O bonito é você olhar e falar, nossa, bonito. Não sei, deve ter feito alguma coisa, mas não sei o que é. É esse que é a chave. Entre os assuntos de hoje, vamos falar sobre o câncer de pele, a lesão maligna mais comum na população brasileira, e também sobre as queixas mais comuns nos consultórios dermatológicos. Além, é claro, de situações que se correlacionam com a minha área, a endocrinologia. Tenho o prazer de receber hoje aqui a doutora Mayara Pangrácio, dermatologista clínica, cirúrgica e estética, para uma conversa sobre as queixas mais comuns dos consultórios dermatológicos. Tudo bem, Mayara? Tudo bem, você, André? Tudo Muito bem. obrigada pelo convite. Fico honrada e obrigada pela confiança também no meu trabalho, por me chamar. Isso aí. A ideia é essa mesmo, é trazer gente que compactue aí dessa ideia de falar com seriedade. A gente sabe que hoje a informação é divulgada e vai atingir desde médicos à população geral. Então a ideia é trazer informação de qualidade aí para o nosso público, tá? E começando dentro da área da dermatologia, vamos falar sobre mancha de pele. O que é mais comum? O que aparece no teu dia a dia no consultório? As manchas, né, de pele, as lesões de pele mais comuns, graças a Deus, são as benignas mesmo. Então, assim, vai de uma melanose solar, ou uma ceratose seborreica, uma ceratose actínica, às vezes até uma hipercromia pós-inflamatória de limão, acantose nigricans mesmo. Sim. E daí as infecciosas, tipo micose, dermatites, isso é o mais comum. Então, o mais comum é benigno, benigno. O mais comum é tranquilo, e porque a pessoa vai lá, olha, geralmente uma mancha é uma coisa que assusta. As manchas escuras, né? Isso. Assustam até mais, né? Assustam. Os médicos, em geral, também não têm tanta vivência, né? Então, vai num primeiro clínico, o clínico acaba ficando mais assustado que o paciente ainda, né? Então, acho que essa informação é legal, saber que quando eu tenho uma mancha na pele, é importante eu procurar um diagnóstico, um auxílio, mas ter a tranquilidade também de saber que aquilo provavelmente é uma lesão mais benigna. Mas a gente sabe que existe a lesão maligna, o câncer de pele é a lesão maligna mais comum no Brasil. Cerca aí de 30% de todos os cânceres malignos são câncer de pele. Então, é sobre isso que a gente também tem que falar aqui, né, trazer esse tipo de informação. O que seria, assim, num câncer de pele, numa lesão de pele, numa mancha de pele, um sinal que preocupa? A gente tem que dividir os cânceres de pele em duas classes, assim, o não melanoma e o melanoma. Por que a gente divide assim? Porque o melanoma, ele é o câncer de pele, graças a Deus, menos comum. Porém, uma lesão de meio centímetro, 1 milímetro, ela pode já ter dado metástase à distância, né? Pulmão, cérebro, e pode matar, né? Então, por isso que a gente divide assim. E os não melanomas são todos os outros câncer de pele, que são quase zero de mortalidade, né? Tem, mas é muito difícil. E eles normalmente se apresentam bem diferentes. Então, assim,
os não melanomas, que são esses responsáveis por quase esses 30% de casos de câncer no Brasil. Eles vão ser normalmente umas lesões elevadas, então uma bolinha vermelha, uma feridinha que não cicatriza, uma casquinha cai e volta, cai e volta. Eles podem ulcerar também, eles podem fazer ferida, podem sangrar, mas quando sangra já está mais avançado. E aonde que eles surgem? Surgem mais em áreas fotoexpostas. Então, face, braço, assim, pescoço, áreas que a gente fica exposto mais tempo mesmo, porque eles são causados pela radiação cumulativa, normalmente. Né? Não é do dia para a noite. Então, é difícil a gente ver paciente jovem com esse tipo de câncer de pele sem ter assim, sinais de fotodano. Mas tem, né? Mas então o câncer esse que a gente fala que é o mais comum, que vai estar ali dentro das categorias de não melanoma, eles são causados pela exposição solar. Basicamente. Seria basicamente isso. Então o fator de risco, o cuidado, seria esse. E os sinais, como tu trouxe, né? Essas lesões de pele elevadas ou que sangram, que não cicatrizam. Mas comentou também que tem o melanoma, né? Que é um tipo mais raro, mas com um perfil mais agressivo. E é aquela manchinha escura, né? Normalmente é. É a manchinha escura. É a pinta, né? É a pinta. A gente chama de nevo melanocítico, mas é a pinta, aquela pintinha plana normalmente, né? Ela tem relação também com a radiação ultravioleta A e B, mas é menos implicada, né? Ela tem outros fatores. Então, quais são os fatores de risco para a gente ter um melanoma? História pessoal ou história familiar, parente de primeiro grau e segundo. Segundo tia, assim, primo já não é. Então, parente de primeiro grau ou história pessoal de melanoma prévio é um fator de risco, um dos mais importantes. Ter fototipos baixos, tipo 1, tipo 2, que é pele clara, olho claro, cabelo claro, que raramente bronzeia, mas fica vermelho na exposição. Ter muitas pintas pelo corpo. Então, aquela pessoa que tem 50 ou mais nevos melanocíticos no corpo. Ou um paciente que tem 5 ou mais nevos atípicos, que é displásicos, que daí já tirou, já viu que tem displasia. Quando soma 4 a 5, a gente chama de síndrome dos nevos displásicos, essa pessoa tem uma chance maior também de desenvolver. Outro fator é a exposição solar, queimadura solar mesmo. Essa é mais relacionada ao melanoma, quando antes dos 20 anos a pessoa já teve queimadura solar de segundo, terceiro grau, segundo grau com bolha. Isso aumenta muito a chance de futuramente ele desenvolver um melanoma naquele local. E, por último, uso de droga imunossupressora, que vai aumentar a chance tanto do melanoma quanto do não melanoma. Casos de transplantados renais, às vezes começa a ter múltiplos carcinomas mesmo, ou melanoma. E assim, a gente está aqui para tentar entender a questão da prevenção também, né? Usar o protetor solar seria uma forma de estar se prevenindo. A gente já viu que a grande maioria tem uma relação com o sol, mas tem esse melanoma que a gente tem que agir de alguma outra forma, porque se a gente deixar para diagnosticar ele num estágio mais avançado, pode ser que não seja o melhor momento. Não. Né? A pele, assim, a gente esquece, a gente só pensa na pele como alguma coisa estética ou só superficial, mas na verdade, assim como a mulher vai no ginecologista uma vez por ano fazer o check-up, ou o homem vai no urologista, né, depois de uma certa idade também, a gente devia acrescentar uma consulta dermatológica pelo menos uma vez no ano, para fazer o check-up, que a gente fala check-up dos nevos. Então, aí é o dia que o paciente chega, a gente tira a roupa, né, fica só com a roupa íntima,
Eu normalmente faço fotos, macro mesmo, fotos de longe, e depois a gente tem o dermatoscópio, que é como se fosse o nosso estetoscópio, que a gente olha lesão por lesão. E aí eu tenho um banco de dados seu, vamos supor, entende? Aí eu vou fotografar aquelas lesões que, para mim, tem aquela regra, assim, como se fosse a regra ABCD. Lá, a simetria de bordas. Claro que na dermatoscopia é muito mais detalhado, sim, mas a simetria de bordas, o diâmetro, as cores diferentes. Se elas não tiverem características de melanoma, assim, visíveis na dermatoscopia, mas mesmo assim elas não estão lindas, né? Para mim, eu fotografo e aí acompanho em 3 meses. Se for uma lesão maligna ou displásica, ela vai mudar. Pouquinho, que a olho nu a gente não vai ver, mas ela vai mudar na dermatoscopia. Aí eu ponho e comparo. Então, assim, eu acho importante fazer isso porque você vai achar antes, né? E vai ter uma chance de cura muito maior se a gente achar o melanoma. E aí você entrega a sua responsabilidade para mim, né? Para o dermatologista. Ó, eu fiz a minha parte, né? Igual assim, como que eu posso prevenir? Faça a sua parte. Então, a sua parte é fotoproteção, usar o filtro solar, né? Que a gente usa, mas não usa certo. Depois a gente pode comentar sobre isso. Mas, e fazer o check-up anual, que seja. E daí você entregou. Se acontecer de aparecer no meio, eventualidades, entendeu? E se a gente tem na família um caso, normalmente ou foi diagnosticado de uma maneira mais avançada e já deixou todo mundo alerta, daí... ou já é alguém que tem essa característica de se prevenir e já acaba, de certa forma, passando. Então, eu acredito que a grande mensagem realmente é: eu não conheço, eu não tenho nada, eu necessariamente não sei da minha história familiar, porque às vezes também, né, na família a gente não vai conhecer exatamente quais são os tipos de lesão que tem. Às vezes a pessoa morre com uma lesão que não é daquilo, então a história familiar nem sempre vai ser o grande fator. E eu vou lá e faço a minha parte. Eu faço a dermatoscopia, né, e aí eu acho que a gente consegue ter ali uma redução. Ou pegar mais precocemente esse que é o câncer que a gente tem que ter medo de pele. Isso. Né? Que, como tu falou, graças a Deus é o menos comum, né? 4, 5%, se eu não me engano, dos cânceres de pele, mas é o que vai trazer o grande risco. Exatamente. E é bom assim também, porque você não tá só você se protegendo, assim, ou fazendo diagnóstico precoce, mas assim, se você tira o melanoma, eu cansei de... Às vezes eu vou fazer um botox, eu faço assim, ó, tirei o melanoma. E aí veio a família inteira, veio as filhas, porque daí a pessoa fala, nossa, né? Eu posso pegar antes, eu posso começar a cuidar antes da família mesmo, de primeiro grau ali. Então, não vai mudar só a história da pessoa, né? Muda uma história da família mesmo. E eu acho que dentro disso também essa questão do fototipo, né? Da cor, né? Pessoas que têm, assim, uma pele clara, olho claro, cabelo claro. Não que os outros não devem se preocupar, mas eu acho que esse tem que ter uma atenção ainda maior. Pro não melanoma, que são os carcinomas, normalmente é bem mais comum ter nesses fototipos mais baixos. Então, carcinoma base celular, espino celular. Mas o melanoma, apesar de ter esse aumento de risco no fototipo baixo, é pouco. Porque tem os negros, asiáticos, às vezes, tem os melanomas acrais, então palma, planta, melanoma ungueal, que é comum neles, melanoma mucosa. Então, assim, a incidência nessas outras raças é maior do melanoma. Então, assim... Não vai fugir da Não, eu acho que o melanoma tem independente. Qualquer fototipo, qualquer... nunca fui pro sol. Não tem problema. E é claro, assim, não precisa... então quer dizer que agora todo ano da minha vida eu vou ter que ir num dermatologista? Não, mas é lógico que o dermatologista vai fazer uma avaliação e vai dizer, esse aqui vamos acompanhar mais de perto. Esse aqui dá para espaçar um pouco mais, é mais tranquilo.
Você não tem quase nada de névoa. Todos são... Nenhum é patinho feio, que a gente fala assim. A gente olha, às vezes o padrão é todo dermatoscópico, tudo igual. Tá tranquilo, só previne com fotoproteção, tudo. E se aparecer novas lesões, porque normalmente a gente fica achando que o melanoma vai vir... que é uma pinta que eu tinha e que mudou. Normalmente o melanoma não é assim. O melanoma, a maior parte dele a gente chama de melanoma de novo. É uma nova lesão que aparece, que não existia. Não é uma pré-existente que mudou, sabe? Porque normalmente a pré-existente já era, então. Normalmente. Então, por isso que é importante a gente fazer até as fotos mesmo, de longe, até das costas, que a gente não se olha também. Não sei como que eu vou saber se surgiu ou não, eu já tinha ou não tinha. Então, quando a gente vai fazer a revisão anual, a cada 2 anos, o que eu procuro sempre mais, assim, é achar alguma nova que você não tinha e que agora você tem. Aquelas bem pequenininha, aquela que eu quero tirar. Não quero tirar uma grandona que estava lá já há anos, entende? Perfeito. Que essa vai para estudo, né? E dentre os cuidados com a pele, então, assim, comentamos do protetor solar. Que mais, assim, que tu diria assim, ó, é essencial, a pele precisa do quê, né, num cuidado? Protetor solar. O melhor entidade é o protetor solar, na verdade. Se pudesse escolher, eu só escolheria o protetor solar. Mas creme... Não, o protetor solar. Interessante. Hoje eles vêm, né, às vezes com hidratante, com... mas assim... O negócio é você passar a quantidade necessária, suficiente para... Porque lá no rótulo você vai ver FPS 60, FPS 50. Só que, assim, para ele ser aquele fator de proteção solar, 60, vamos supor, você tem que... ele só faz aquela proteção se você passar a quantidade ideal, aquela quantidade, que ninguém sabe, na verdade, né? Então, para o rosto, seria uma colher cheia de chá. Para o tronco, a parte anterior, uma colher cheia de sopa. Tipo, né? Se você passar meia colher, ele não vai estar fazendo... não vai estar agindo como um FPS 60, vai estar como 30. Entendeu? Então, mais do que reaplicar aqui, no nosso clima, raramente a gente sua, né? Ou quando está fazendo atividade física, tudo, mas no dia a dia, mais do que reaplicar o protetor, né, que é chato, ninguém gosta, mas passar a quantidade adequada para fazer, para realmente estar protegendo. Então, assim, o protetor solar ele é importante porque ele protege o DNA das nossas células contra o dano da radiação, aí vai prevenir o câncer de pele, mas também ele evita, eles têm proteção UVA também agora, que vem, protege contra UVB e UVA, se você vai ler. Então, assim, o UVA, ele é ou a radiação ultravioleta A é uma das principais causadoras do fotoenvelhecimento. Então, quando eu quero convencer alguém que realmente precisa passar o protetor, se ela não está nem aí com câncer de pele, que muitas não estão, só estão preocupadas com o envelhecimento, eu falo assim, me dá seu braço e levante a blusa. Aí eu faço a pessoa comparar a pele da barriga com a pele do braço, com a pele, sei lá, do rosto, do pescoço, o colo, que todo mundo esquece. Assim, é a mesma pessoa, com a mesma genética, que come as mesmas coisas, que tem os mesmos hábitos, tudo igual. A única coisa que difere a pele foto exposta da pele da barriga, por exemplo, que é um lugar que a gente quase não expõe, é radiação ultravioleta A, B. Então, não tem melhor entidade, entendeu? Perfeito. A música do Pedro Bial, ela faz sentido. Faz. Faz. A gente pensa, né? Use protetor solar, mas ele bate tanto nisso que é tão importante, né? A gente sempre ouve, né? E começar quando? Desde criança, porque a gente sabe, né? Tem filho, é uma briga para passar protetor solar. A gente adulto já não gosta, né? Então,
Lógico que é criar um hábito, como Sim. foi criado o hábito de escovar os dentes, tomar banho, né? Mesma coisa. Mas criança, sim, a gente sempre recomenda, até a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda a partir dos 6 meses, né? O uso, não porque ele vai ingerir, a criança vai pôr a mão em tudo e não tem estudo ainda seguro, né? Sim. Mas, assim, tem roupas, né? Roupas com proteção UV. Legal. Então, chapéu, aquelas blusinhas para entrar na água, para ficar no sol, camisetinha com proteção UV, proteção física mesmo, né? Óculos do sol. E o protetor solar, eu digo assim, que para criança é legal que você enxergue que ele tá com o protetor. Você não vai conseguir ficar, né? Então, normalmente são os protetores físicos, assim, né? Que eles ficam mais brancos, que a gente não gosta de usar, mas na criança é bom, né? Porque aí você percebe quando precisa reaplicar. Mas a melhor coisa em criança é investir nas roupinhas com proteção UV. Perfeito. Que daí você não precisa ficar aqueles bonezinhos assim, ó, que tem que cobre aquelas já, né? abinhas, cobre o pescoço, cobre tudo. Legal, acho que essa ideia do protetor, eu acho que foi bem passada, né? Uma outra queixa, assim, que, bom, no consultório de dermato, eu pesquisando, eu vi que é a principal. No meu de endócrino, é muito comum, pelo menos, né? Perde para algumas, mas é uma das mais comuns, que é a queda de cabelo e já meio que junto vem a unha fraca, né? O terror. No teu dia a dia, assim, como é que tu vê, como é que tu aborda, né, uma queixa como essa? O cabelo, queda de cabelo, unha fraca, se a pessoa não reclamou de primeira, ela vai, a hora que ela tá saindo, ela vai reclamar. Alguma vai ter. Então, assim, eu sempre tranquilizo e examino, né, o couro cabeludo, faço teste de tração, tudo. Mas antes, porque elas já querem vitamina ou elas já querem procedimento, injetar. Assim, na queda de cabelo, o que te preocuparia? Que tu olharia e falasse assim, não, peraí, aqui não é só o estresse, não é só uma coisa cíclica, não é algo... Então, assim, ao mesmo tempo que eu tento excluir as coisas graves, as coisas mais importantes. E, ao mesmo tempo, no meu exame físico, eu olho se não pode ser uma alopecia cicatricial. Que aí o tempo é cicatriz, entendeu? Então, se a gente não examina e não vê que aquilo pode ser cicatricial, você perdeu tempo ali. Tempo é cabelo ali. Porque daí vira cicatriz e não tem o que fazer. Interessante. Então, eu quero pelo menos excluir as causas mais graves e as coisas que podem deixar sequela. Mas a grande maioria mesmo é um eflúvio telógeno, assim, aqueles que tem hora para começar e hora para acabar. Perfeito. A gente vê muito, né? Período de perda de peso, período de estresse, pós-parto, amamentação. O Covid teve bastante relação também. E você faz o quê quando vem? Assim, eu também acho que geralmente é algo temporário. Né? A gente geralmente vê que são causas que não têm assim, uma explicação física, orgânica, disfuncional. Né? Peço uns exames da mesma maneira, até porque é tanto oportunidade como também é argumento para tranquilizar a pessoa que está do outro lado. Às vezes, na volta com o exame, ela já fala, até diminuiu, parou. Exame terapêutico. Pessoal, pós-cirurgia bariátrica, lógico, vai ter um período típico, né, que cai muito, mas volta tudo depois, então a grande maioria não é. A gente, lógico, sabe que existe a calvície, né, a alopécia androgenética. Às vezes ela desenvolve, mas ela não fica calva, né, totalmente careca, porque é um raro. Padrão diferente, né? É muito raro. Então, a alopécia de padrão feminino, que a gente fala, que é a androgenética na mulher, o padrão de queda é diferente, né? Não é aquela que tem entrada normalmente, ou aqui no vértice, ou mais no topo. Não, é difusa. E daí a perda da mulher é difícil da gente identificar a alopecia de padrão feminino. Às vezes a gente vai ver que ela tem quando tem um eflúvio telógeno agudo, então quando cai assim por algum motivo estresse, né? E aí que a gente percebe, opa, mas tem miniaturização aqui, tem alguém calvo na família? Meu pai. Ainda nessa questão, né, das queixas comuns no consultório e que até compartilha um pouco do consultório, tanto do endócrino como da dermato, acne. A acne ela tem obviamente aquela questão do hormônio, da relação com o hormônio e
na puberdade, que é o clássico, mas a gente sabe também que a gente vai ter acne aí ao longo da vida, assim. Abordagem de acne, tem alguma coisa assim interessante para trazer de... Acne, assim, quando é acne vulgar, né, que a gente Aham. chama, que é o da adolescência ali, é comum, né? É uma criança, daqui a pouco começou a ter exposição aos hormônios da fase adulta, testosterona, tudo, né? Uhum. Então, é aquela... É comum. A gente Uhum. tenta tratar... Nem peço exame, peço normalmente, tento tratar tópico, Sim. tento tratamento conservador, não espero muito quando eu vejo que já tá deixando cicatriz, porque a cicatriz é para sempre. Então, assim, não, depois Depois eu passa. faço laser, daí tira a cicatriz. Tipo, não vou tomar antibiótico, não quero isotretinoína, que é muito forte, porque não sei o quê. Uhum. Mas se eu tô vendo que tá deixando cicatriz, aquilo dói em mim, porque assim, não vai sair. E vai incomodar. Não vai sair nunca mais, entendeu? Você vai ser um adulto com aquela sequela de adolescente. Mas isso é uma coisa, acho que comum, que a gente tem que encarar como faz parte da vida, né? Sim. Eu acho que as acnes que eu tenho pegado não são aquelas comuns que faz parte, né? Uhum. E é isso que me preocupa um pouco mais, porque tem muita acne da mulher adulta que chega para mim. Então, assim, mulher depois de 35, 40, com acne, né? Com acne até nódulo, inflamatória, tudo. E a gente vê que é relacionado com o hormônio mesmo. Tem. Hoje a gente sabe que deu uma banalizada na questão do uso de hormônios. E até a síndrome do ovário policístico mesmo, ou diminuiu muito o uso do anticoncepcional oral, né, combinado, que segurava muito as acnes da mulher adulta, mas hoje em dia, né, tendem a fazer menos isso e colocar mais DIU, então aquilo... mas acho que essa mensagem é legal, assim, de ter a ideia, né, de que a acne, ela tem tratamento, porque eu vou te falar, assim, até muito tempo eu achava assim, acne tem que deixar passar, é assim mesmo, não tem que mexer, mas na verdade não. Tem tratamento, alguns casos vão deixar cicatriz, e quem tem uma cicatriz sabe bem que aquilo vai acompanhar, vai ficar, né, e marca, né, tem não só na face, mas tem, né, em dorso, então em várias áreas aí que incomodam. E aí, eu acho que óbvio que a gente tem que ver, muitas vezes, alguma medicação que usa ou que não está usando, o uso de um hormônio, uma fase, né, da vida, mas ter esse cuidado de também, né, procurar ali um auxílio. Claro, no teu consultório vai já dar uma triada, né, o dermato, quando ele recebe a acne, ele já vai receber, normalmente, um caso que já incomoda mais, a pessoa para ir no dermatologista por acne é porque ela realmente já incomoda, mas tentar, né, antecipar um pouco isso aí, porque o tratamento pode ser muito bem indicado, precoce e preventivo, né? Então entra aí também naquele cuidado com a pele. E a acne hormonal, assim, você também vê bastante, assim, agora, com essas Eu vejo, porque... suplementações, então vamos lá, assim, testosterona... a gente tem... trouxe muito bem ali a questão do uso em menor número hoje de anticoncepcional via oral. Então, o anticoncepcional via oral, a pílula anticoncepcional, né, ela segura muito a reação, não só de acne, de pelos, de oleosidade na pele. Então, como hoje se utiliza muito DIU, o DIU ele tem um hormônio local, ele tem uma série de vantagens, mas ele não tem essa vantagem, né? Ou até mesmo não é ele que causou, né? Que a gente tem que também não criminalizar ele, né? Sim, não, tem muita gente que fala que é do DIU. Não é do DIU. Não, deixou de ser, né? Isso. De quando eu usava a pílula e conseguia segurar, né? Para mulher, obviamente, né? Mas tem tratamento, inclusive, de comprimidos que podem fazer algum bloqueio hormonal na pele para homem. Mas eu vejo também bastante pelo uso aí de reposições e modulações hormonais que acabam tendo como um dos principais efeitos colaterais, né? Que a gente vê no consultório do endócrino. Até o whey, né? Não sei se... Também o leite, né? O leite tem, infelizmente. Então, às vezes, começa a aparecer, né? Então, tem essas relações e eu acho que o cuidado ali, né? E procurar aí uma ajuda e até para a gente saber o que deixa de fazer. Então, deixar de fazer alguma coisa que pode estar ocasionando.
Mas a gente sabe também, dermato, a gente está falando aqui de um monte de questão ligada à doença da pele, a cuidado com a pele, a saúde da pele, a câncer de pele. Mas a gente sabe que também a procura é grande por procedimentos, né? Um tema todo dentro aí da dermatologia. Eu sei que tu também atua nessa área, até porque é uma área extremamente vasta e também de um interesse grande. E fazendo ali uma busca também em procedimentos, a gente vê que a gente sabe que os mais comuns, botox, preenchimento, laser, né, a própria harmonização facial, que hoje está em moda, são provavelmente o que mais se procura, né? O que tu teria para falar assim desses procedimentos? Quando que indica, né, quando que vai indicar um botox? Quando que vai indicar um laser? Né? Como é que é? Então, eu sempre, assim, falo para paciente, antes de tudo, de indicar, que dentre as duas opções que a gente tem na vida, a melhor delas é envelhecer. Perfeito. Então, calma que tá bom. Tá bom, Ai, tá nossa, no eu tô lucro. velha. Ótimo, que bom que a gente A tá outra velha, né? opção, Porque da outra opção ninguém né? quer. Então, assim, aí primeiro trazer a pessoa para pensar nisso também, não ficar só focada naquela ruga, ou naquela flacidez, ou naquele... Calma, você tem quantos anos? Quantos anos? 60? 60 anos demoraram, né? Demorou para ter aquela ruga, aquela flacidez. E daí muita gente fica vendo antes e depois, e fica querendo soluções milagrosas, sair linda já, elas falam, né? É um processo, igual envelhecer é um processo. A gente manter, assim, eu tento sempre manter o que a pessoa tem de bom e prevenir, se possível, se ela me chega antes um pouco, né? Para a pessoa conseguir envelhecer, eu digo com dignidade, né? Vamos envelhecer, a gente quer ter ruga, a gente não quer parecer que tem 15 quando a gente tem 60, eu não quero. Então, assim, talvez uma pessoa de 20 anos precise de um botox, porque já tem ruga de expressão que já está marcando, que já está formando aquela linha. E em vez de dinâmica, ela já está estática. Então, tem pacientes de 20, 20 e poucos que eu falo, precisa de botox, né, de toxina botulínica. E outras de 40, 50 que eu olho e falo, não, você não precisa. Porque você não forma a ruga de expressão que está, né? Mas, ao mesmo tempo, você precisa de um bioestimulador de colágeno. Então, hoje em dia, eu, assim, prezo por naturalidade, né? Então, assim, manter a pessoa sem harmonização, que eu acho que quem disse que você está desarmonizado, né? Sim, Quem disse que tem que ficar com aquele biotipo, né? Eu acho que não, né? Então... que tem médico que fala lá em São Paulo que é demonização facial, não é harmonização. Concordo. Eu também. Né? Então, assim, porque a harmonização tá ficando todo mundo igual, que aquele negócio que você olha e fala, não é dela aquela boca. Isso. Já não é bonito. Não é legal. O bonito é você olhar e falar, nossa, bonito. Não sei, deve ter feito alguma coisa, mas não sei o que que é. Isso. É esse que é a chave, né? E também, eu sempre coloco no meu tratamento. Então, eu faço um plano de tratamento. Que eu gosto de falar que eu quero envelhecer com as minhas pacientes. Então, nós vamos indo junto, caminhando. Vamos fazer um plano de tratamento esse ano? Vamos. Primeiro, eu pergunto o que incomoda. Daí, provavelmente, ela vai falar um monte de coisa que não vai dar para resolver exatamente. E daí, eu vou dar a minha opinião também e a gente vai junto, caminhando, devagar. Então, eu sempre achei que não adianta fazer o botox e pôr preenchedor e injetar, se a pele tá com rosácea, cheia de vaso, com ceratose actínica de sol lá, cheia de... Não adianta. Tem prioridades, né? Etapas. Você não fica condizente. Isso. Então, eu acho que você... E nessa, eu aproveito para pegar a paciente e falar, não, vem aqui. Vamos olhar as tuas pintas, que esse ano a gente não olhou ainda. Então, ela tá no anestésico, pro botox, mas eu já tô dando uma olhada no resto. Entendeu? Legal. Porque ainda não é cultural, né? Isso, não a procura acaba indo mais pro lado da estética. Isso. Né? E esquece, né? E esquece um pouco desse cuidado. Eu trato bastante rosácea.
Eu gosto bastante de Ah, tratar a rosácea. Aqui no sul também, a maioria das pessoas branquinhas e descendência europeia tem bastante. Então, fica vermelho, o rosto, cheio de vaso, sai no vento, sai no sol, já sai do banho, né? Isso incomoda, né? Tem tratamento? Como é que é, assim? Tem tratamento. Então, tem laser, tem luz pulsada, eu tenho uma ponteira vascular mesmo, que nem precisava, né? Porque tira até varizes, mas é só para tirar os vasinhos do rosto mesmo. Legal. Porque vaso não tem o que fazer, né? Vaso, não tem creme, não tem... Você tem que destruir o vaso, senão vai ficando cada vez maior, mais superficial ali, né? Ele é mais, superficial. aí é puramente estético mesmo, né? Mas na rosácea é uma doença, né? Inflamatória, genética. E aquilo vai piorando também, né, ao longo dos anos. Então, uma vez, assim, você diagnosticou, faz parte, você fica mais bonito, claro, fazendo laser, mas, ao mesmo tempo, está tratando também, sintoma também. Porque quem tem rosácea tem queimação, tem a pele sensível, então não é todo protetor solar que a pessoa consegue passar. Passa, já arde. Diminui a qualidade de vida também. Então, às vezes, ele acha que é só estético, mas a gente está tratando as doenças também. Uma inflamação, né? Como alguém vai ter uma dor, um problema crônico, é um problema crônico que vai incomodar, né? E vai trazer a gente colocou, uma queda de qualidade de vida. Agora, obviamente, no rosto vai ter um componente estético que vem agregado junto aí, né? Assim, a gente vê hoje, né? Banalizou muito. Questão de procedimento estético, a gente está falando aqui da harmonização, que já é quase o extremo do outro lado, assim. A gente sabe que tem risco. Não tem como negar. Né? A gente sair fazendo qualquer tipo de procedimento em qualquer esquina não é o mais recomendado. O que tu diria, assim, em termos de risco, de recomendação para a questão de, tô pensando em fazer um procedimento, tô querendo cuidar de alguma coisa que apareceu, vou aonde, procuro como? Eu digo assim, eu não entendo por que as pessoas não escolhem para fazer os seus procedimentos a mesma pessoa que ela escolheria para tratar uma complicação dela. Então, assim, se eu tivesse ficado com uma necrose no meu lábio, ou se fiquei com cicatriz de um microagulhamento, que fiz não sei aonde, ou não sei com quem. Quem que eu vou procurar para me ajudar quando eu tiver com esse perrengue? Vou procurar tal pessoa, independente. Não estou dizendo que tem que ser dermato, que tem que ser, pode ser um cirurgião plástico, por exemplo. Pense naquela pessoa que você tem confiança, que você sabe onde que formou, que você sabe que é sério, que você sabe... Essa pessoa você vai escolher para te tratar quando você tiver com uma complicação. Então, por que você não escolhe ela para fazer? Né? Então, assim, quando a gente vai... quanto mais você sabe, mais medo você tem, né? Você sabe disso. Então, assim, eu não faço preenchimento de nariz. Eu não faço. Porque eu sei. E, assim, pode dar uma necrose... Sabe? Fácil, porque é muito irrigado, porque tem muitos vasos, muita artéria ali, sabe? Eu não quero correr esse risco. E não quero fazer meu paciente correr esse risco. Tá cheio de gente que faz, né? Agora, se sabe tratar complicação, não sei. Tomara que saiba, né? Às vezes até isso, né? Às vezes é óbvio que a pessoa tem até um receio de chegar numa pessoa que ele sabe que tem todo o cuidado, o critério, que ele vai dizer, não, eu acho que não preciso, eu acho que não vamos por esse caminho. Né? Mas é a opinião que eu tenho que contar, né? A gente vê a outra isso, coisa é o bom senso. Às vezes você vai numa dermato que tá tudo harmonizada e você tem medo de ficar daquele jeito. Você não vai querer fazer nela. Perfeito. Essa é outra coisa. Você tem que olhar para a cara da pessoa que você fala, Não, acho que ela não é tão... Ela tem uma linha que... Ela é uma linha... então, tipo, já mandei embora o paciente que queria pôr mais lábio. Eu falei, não, tá louco? Vai estragar. Ano que vem.
Não, mas eu quero pôr mais uma seringa. Mas você tá linda assim, tchau, me suma daqui. Legal? Não, eu acho que esse linda, se estragar. Mas assim, poderia querer, né? Pôr mais, mas acho que não é o caminho. Acho que não é esse. É bom senso, né? Na nossa profissão, acho que a gente tem que voltar a ser médico mesmo, sabe? Eu sou médica mesmo. Você é médico mesmo. Você não é um que fica bombando todo mundo, dando hormônio. Não. O que você tem que... E tem quem precisa, né? Vai ter quem tem indicação de um procedimento, vai ter uma pessoa que é de mais risco para determinadas situações. E o médico tá aí para isso, né? Para fazer esse filtro, a experiência, a retaguarda, onde se formou, né? A bagagem que traz. E saber que se acontecer alguma coisa errada com a tua prescrição, tipo, você prescreveu um hormônio, quem que vai lidar com a complicação? Você. Você sabe, tipo, aquele peso assim, ó. Eu vou ter que internar meu paciente no hospital. Eu vou passar visita. Então, se eu fizer uma necrose numa paciente por causa de um preenchedor, se eu fizer um hematoma muito grande, eu vou internar a minha paciente. Eu vou passar visita nela. Eu vou assinar a receita. Eu vou passar antibiótico. Agora, se você não tem essa responsabilidade, por exemplo, e se eu... daí vai para o hospital. E assim, a gente vive num país que já tem uma cultura estética grande, uma exposição do corpo grande. Né? A rede social trouxe isso mais evidente, mais aflorado ainda. Querendo ou não, a população está envelhecendo mais, então vai aparecer mais coisa, vai incomodar, né? E eu acho que esse bom senso é fundamental, porque senão, é como tu falou, daqui a pouco quer todo mundo ficar igual. Né? A pessoa de 20 vai ser igual a pessoa de 60. Não, cada uma tem a sua qualidade, né? E achei legal vamos valorizar o que é legal nessa pessoa, vamos focar nessa pessoa aquilo que eu já vejo que aqui pode incomodar mais do que a média no futuro. Então, acho que aqui a gente tem indicação de fazer. E às vezes é bem isso, a pessoa chega no teu consultório, ela vai trazer uma informação, uma queixa, uma demanda, assim, e tu como médica, qual que é o teu papel? Trazer por aqui. Às vezes o caminho para ela é outro. E é melhor. Por quê? Porque tu está embasado, tu tem um conhecimento por trás, e é esse tipo de informação também que a gente está querendo aqui compartilhar, e quero estar te agradecendo aí por essa entrevista, que foi um show de bola. Obrigada. Prazer conversar, deixar falar, né? e ver o quanto de conteúdo que tu trouxe. Acho que vai agregar bastante. Acho que a gente conversou pela primeira vez hoje, né? Exato. Ao vivo. Ao vivo, sim. Sou muito amigo do teu marido, mas olha, mas mesmo com ele... E eu da sua mulher. Mas mesmo com ele eu conversei poucas vezes, mas sou bem amigo dele. Mas foi muito legal. Obrigada, viu? Foi muito legal. Pra tu ver, já tinha um carinho especial, já. Né? Porque foi a minha escolhida aí pra fazer essa entrevista. Então, quero agradecer mais uma vez aí essa entrevista, agradecer a audiência e fazer um convite aí para se inscrever no canal. Assim como esse, terão vários outros conteúdos, né, em diversas áreas da saúde, de áreas médicas, aí, com esse nível de informação que a gente quer tentar manter. Então, se inscreva para ter futuros aí, podcasts e entrevistas. E não se esqueça também de se inscrever na nossa rede social, é o Pod Medicina em Evidência. E aqui ficamos com o podcast Medicina em Evidência. Até a próxima.